Oi, gente, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para celebrar o nosso Senhor, no nosso legacy aqui com a nossa família. E eu queria te convidar nesse momento a voltar o seu coração para o Senhor e para aquilo que nós vamos fazer nesse momento. Que você se incline em adoração ao Senhor, que você incline o seu coração em adoração ao Senhor. Que você eleve a sua mente ao Senhor e foque naquilo que importa, que é o nosso Deus. A palavra de Deus fala a respeito de uma coisa que importa, e essa coisa é contemplar a beleza do Senhor e buscar nele orientação. Então, que você se disponha nesse momento a isso. E para a gente começar, eu queria ler um trecho do Salmo 42 com vocês. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade sobre nós, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, nós invocamos o teu nome, a tua santa presença, Senhor. Senhor, vem falar conosco essa noite, prepara os nossos corações para receber a tua palavra. Senhor, libera a tua voz sobre nós, Deus. Libera a tua voz sobre nós, porque nós precisamos te ouvir e buscamos orientação na tua presença. Senhor, abre os nossos olhos para contemplar a tua beleza, Senhor. Deus, nos livra de toda apatia espiritual, de toda indiferença, Senhor, que nos afasta deste lugar, nos atrai de volta a este lugar, Senhor. O Senhor nos ensinou a respeito de uma coisa que importa. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e nós queremos nos prender a isso, nos agarrar a isso, Senhor. Nos colocar em tua presença, contemplando a beleza do Senhor e buscando orientação diante de ti, Senhor. Fala conosco essa noite, Deus. Conduz este culto, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco e encontre em nós a tua satisfação. Em nome de Jesus. Nós amamos sua presença. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do seu trono, ó Rei. Não conseguimos reter juntos, e junto com os anjos cantamos em uma só voz, todos juntos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não
conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do seu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, e não há ninguém mais belo como tu, 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 Jesus, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Sim, Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Senhor, nós acreditamos que nós nos tornamos parecidos com quem adoramos. No livro de Salmos, capítulo 115, a Bíblia vai dizer que eles adoram a deuses que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam. E eles se tornam parecidos com quem eles adoram. E eu oro por uma geração que sabe para onde está olhando. Eu oro por uma juventude que sabe para onde está olhando. Os anjos, eles respondem ao que eles estão vendo, e eles estão vendo o trono de Deus. Eles estão vendo alguém assentado ali. E esse Deus, diferente
dos feitos por mãos de homens. Esse Deus tem olhos e vê, tem bocas e fala, tem ouvidos para ouvir. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nos permita ver um pouco mais do Senhor. Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. Vi o Senhor, vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os nossos olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E o meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E o meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro,
e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a tua glória e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. Que nesse momento o Senhor possa encher as casas com a sua glória. Nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor possa encher as casas com a sua Shekinah, a fumaça que enche, que aromatiza o ambiente, Senhor. Nós clamamos pela sua presença nos lares, Senhor, nesse momento. Nós oramos para que os nossos irmãos sejam cheios de santa expectativa ou de santa esperança e de curiosidade por ver a sua face, Senhor Deus. Em nome do seu Filho Jesus. Em nome do seu Filho Jesus. Posso ouvir as vozes que clamam fascinadas, dizendo quem é. Corro ao teu encontro, quero me juntar às vozes, encontrar teu coração. Posso ouvir as vozes que clamam fascinadas, dizendo quem és. Corro ao teu encontro, quero me juntar às vozes, encontrar teu coração. Eu não me canso, pois existe um fogo saindo do altar, e é lá que eu quero estar. E se eu achar, vou cantar a mesma canção que eles cantam. Posso ouvir as vozes, posso ouvir as vozes que clamam fascinadas, dizendo quem é. Sim, Senhor. Corro ao teu encontro, quero me juntar às vozes, encontrar teu coração. Eu não me canso, eu não me canso, pois existe um fogo saindo do altar, e é lá que eu quero estar. E se eu achar, vou cantar a mesma canção que eles cantam. E eu não me canso, pois existe um fogo saindo do altar, e é lá que eu quero estar. E se eu achar, vou cantar a mesma canção que eles cantam. Os anjos dizem santo, santo, e eu quero me juntar aos anjos, unindo os corações queimando
só voz cantando. Os anjos dizem santo, santo, e eu quero me juntar aos anjos, unindo os corações queimando, e em uma só voz cantando. Quanto mais te vejo eu amo, quanto mais te vejo eu amo, quanto mais te vejo eu amo. Nós amamos, quanto mais te vemos amamos, quanto mais te vemos amamos, quanto mais te vemos amamos, quanto mais, quanto mais, quanto mais te vemos amamos, quanto mais te vemos amamos, quanto mais te vemos amamos. Os anjos dizem santo, santo, e eu quero me juntar aos anjos, unindo os corações queimando, e em uma só voz cantando. Os anjos dizem santo, santo, e eu quero me juntar aos anjos, unindo os corações queimando, e em uma só voz cantando. Quanto mais te vejo eu amo, quanto mais te vejo eu amo, quanto mais te vejo eu amo. Quanto mais te vejo eu amo, quanto mais te vejo eu amo, quanto mais te vejo eu amo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. No verso 5 diz: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os nossos olhos contemplam ao Senhor, ó Deus. Nessa noite nós conseguimos perceber, Senhor, a Tua presença, Senhor, nesse lugar. E nós queremos cantar junto com os anjos: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. E toda a terra está cheia, cheia, repleta da sua glória, ó Deus. Está cheia da sua doxa, Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. A sua palavra diz que quando o Senhor fala, a terra treme, a terra se dissolve. Senhor, quando ouvimos a sua voz, Senhor, nos dissolvemos, Senhor, trememos de temor, Senhor. Senhor, nós queremos nessa hora, Senhor, declarar e tornar público o seu nome, ó Pai, que Tu és santo, Tu és santo, e em Ti não há sombra de variações. A Tua santidade, Senhor, não pode ser interferida pela ação humana. A Sua santidade é imutável, Senhor. Ninguém pode mudar quem Tu és, Senhor. Tu és de geração em geração. O Teu domínio não terá fim, o Teu domínio não tem fim. E nós queremos declarar, Senhor, nessa noite, onde nós estamos a
respeito da tua santidade, Senhor. E quando declaramos, Senhor, o que tu és, quem tu és, Senhor, nós percebemos o quão limitados somos, Senhor, o quão impuro nós somos, Senhor, porque a tua santidade, Senhor, a contemplação da tua santidade, Senhor, revela a impureza que há em nós, ó Deus. Seja exaltado, engrandecido, exaltado, Senhor, no meio dos louvores do seu povo, Senhor. Os nossos lábios, Senhor, se enchem, Senhor, de gratidão e de louvor ao teu nome, Senhor. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a terra se encha com a tua glória, e que os nossos olhos sempre vejam e contemplem o Rei da Glória, que é Senhor dos senhores, que é Senhor dos senhores e eterno Rei. Tu és maravilhoso, Senhor. Apesar de nós, tu és santo. Apesar de nós, tu és santo. Apesar de nós, tu és Deus e sempre serás Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Onde está o seu coração nessa hora, na sua casa, no lugar que você está assistindo? Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós contemplamos a santidade, a formosura do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu correrei em busca disso. Eu correrei em busca disso. Que eu possa morar todos os dias. Todos os dias nesse lugar. Para contemplar a formosura do Senhor. Para contemplar a formosura do Senhor. Não existe, você não pode ver uma pessoa que contempla uma bela paisagem correndo. Ela pode contemplar, mas ela não percebe os detalhes. Mas eu queria te pedir agora, te convidar a parar e contemplar a formosura do Senhor. E contemplar a formosura do Senhor. E perceber a formosura do Senhor. Quão grande é, Senhor, quão grande é, Senhor. Quando nós o contemplamos, Senhor, mas queremos te contemplar. Nós te amamos, Jesus. Declare essas palavras de amor no seu lugar, na sua casa. Nós te amamos, Jesus. Por mais que cantemos, nunca conseguiremos expressar a totalidade da sua natureza, Senhor. As nossas palavras, Senhor, nosso vocabulário, ele é limitado, Senhor, comparado à tua grandeza, Senhor. Senhor, nosso vocabulário, Senhor, de elogios, nosso vocabulário, Senhor, de gratidão, Senhor. As nossas expressões de amor são limitadas se comparado à tua grandeza, Senhor. Senhor, as nossas canções de amor, Senhor, não te descrevem por completo. Você pode contemplar o Senhor onde você está. Nós te contemplamos, nós te vemos. Se revela a nós, se revela a nós, Senhor. Se revela a nós, Senhor. Se revela a nós, Senhor. Peça para o Senhor se revelar a você. Peça para o Senhor se revelar a você no seu lugar. Para que as suas imperfeições sejam notadas por você mesmo.
apresente a nós com a tua santidade, Senhor. Nos apresente a nós, nos apresente a nós, Senhor. Nos permita, Senhor, ver o quanto nós precisamos do Senhor, quanto nós somos, como nós somos miseráveis sem a tua presença, o quanto nós somos pó sem a tua presença, Senhor. O que há em nós, Senhor, de bom? O que há em nós de bom? Nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Queremos responder, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, nós chamamos, Jesus. Nós chamamos. Nossas palavras, elas têm limite quando se fala em expressarmos o amor ao Senhor. Ele é muito maior do que o nosso vocabulário. Ele é muito maior do que as nossas expressões de amor. A sua natureza, ela não pode ser descrita por completo em nossas canções. O Senhor é grande, é formoso, é majestoso. E além dele e fora dele não há outro. E nessa mesma força de estarmos diante do Senhor, queria pedir para você se alegrar, porque esse nosso Deus vive. Queria pedir para você se alegrar e manter esse espírito de alegria, de força, de ousadia, de equilíbrio, de amor, de paz, de perseverança em meio a qualquer tipo de situação, porque nossa perseverança está em crer nesse Deus que é eterno. A nossa esperança está em confiar neste Deus que é imutável. Se olharmos para nós, nós perecemos, mas quando nós contemplamos a Ele, a esperança da glória é em nós. Gente, e quando nós o contemplamos, quando nós o conhecemos, nós queremos manifestar a sua glória através das nossas ações. E a palavra diz que se nós amássemos uns aos outros, o mundo creria que Jesus teria sido enviado e saberiam que nós éramos discípulos verdadeiros. Por conta das nossas ações, por conta das nossas movimentações, mesmo que em amor uns para com os outros. E eu demonstro amor para com o outro de várias maneiras, de várias formas. E falando a respeito disso, eu quero trazer um pouco do contexto que a Lagoinha tem se movimentado. Lagoinha, quanto Legacy, independente de você, qual ministério você faça parte, se você ama esta casa, se você de alguma maneira quer caminhar conosco, se você quer ser um contribuinte, você quer ser um braço, você quer ser auxílio, e talvez precise também de ser ajudado, nós da casa nos importamos. E por falar nisso, queria falar para você que no Instagram da Lagoinha Salvador, nós temos algumas coisas, algumas oportunidades para você. Primeiro, para você que está precisando talvez de conversar, de uma oração, de um conselho. Nós temos o telefone da paz, que continua funcionando. Você pode entrar em contato com um dos nossos líderes. Você mulher, você jovem, você adolescente, vocês casais. Nós temos esses números que estão sendo disponibilizados lá no Instagram da Lagoinha Salvador. Então você pode entrar em contato, independente de quem seja você, e nós queremos estar com você nesse tempo. Não se sinta sozinho, não se sinta desamparado, não fique reclamando, se questionando por aí, eu não tenho ninguém que pode me ajudar. Nós estamos aqui, nos colocando nesse lugar. Nós queremos estar com você nesses dias, nós queremos te ouvir, nós queremos orar por você. Telefone da Paz continua acontecendo. O nosso núcleo de psicologia, esses profissionais que são capacitados
capacitados, cientificamente falando, e também por Deus, com muita paciência, porque é um dom, é uma graça essa profissão. Eu amo demais. Inclusive passou agora o dia do psicólogo. Eu quero aqui externar minha alegria que nós temos em contar com vocês, e nós da casa que temos o núcleo de psicologia, essas pessoas que fazem parte também estão se disponibilizando ainda nesse contexto pandêmico, certo? Se você, por algum motivo dessa pandemia, se viu fora do seu lugar, se você percebe que necessita, se você quer ter um contato com um desses profissionais, nós também no núcleo da casa, o núcleo de psicologia, queremos te ouvir, queremos estar com você, certo? Qualquer informação dessa no Instagram da Lagoinha Salvador, beleza? Quanto a nós do Legacy, o que é que nós estamos nos movimentando nesses dias? Tem um grupo do Telegram que eu falo direto desse grupo do Telegram, os meus amigos dizem que eu falo demais desse grupo do Telegram. Então, no grupo do Telegram, você vai encontrar no link da bio do Legacy Salvador. Se você não sabe onde encontrar o Instagram do Legacy Salvador, você pode ir na bio do Lagoinha Salvador, que vai ter lá um informativo do Legacy Salvador. Você clica lá, aí você vai ver o Legacy, e do Legacy você vai ser direcionado para o grupo do Telegram. Gente, quem pode participar desse grupo? Se você está assistindo isso aqui, qualquer pessoa que você lembrar, qualquer ser humano que tiver um celular, que tiver um aplicativo do Telegram, eu acho que pode usar até nenhum computador, você pode acessar e pode fazer parte disso com a gente. Os nossos grupos de estudo ainda continuam acontecendo. Você menina, você mulher, você camarada, você rapaz, você homem, você também pode entrar em um desses grupos com a gente e aprender e crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Que o Senhor ricamente te abençoe no seu lugar, em nome de Jesus. Qualquer dúvida que você tiver, Instagram do Lagoinha Salvador, beleza? Ou escreve aqui nos comentários e a gente vai auxiliar você. Amém? Oi, gente. Eu aqui de novo. Queria falar um pouquinho sobre ofertas. Eu vou ler aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Eu queria que essa palavra te encorajasse a ofertar. Você pode encontrar os meios, né, de ofertar nas nossas redes sociais. Aqui na tela também vai aparecer algumas opções. E eu queria te dizer, querido, que é sempre tempo de fazer isso, né? É uma instrução bíblica, não é algo que você faz quando está com vontade, ou quando é possível, ou quando dá, mas é realmente algo que você faz em obediência à palavra de Deus. Então, minha oração é que o Senhor toque o teu coração essa noite, que você tenha um coração disponível, generoso, fiel ao Senhor e possa contribuir. Esse texto traz um contexto muito interessante de uma coleta que estava sendo arrecadada, que seria feita lá na igreja de Corinto, e fala também sobre uma outra coisa que eu queria falar essa noite, sobre a assistência dos santos. E eu queria te encorajar a se lembrar também do Inconformados. Nós temos um grupo maravilhoso aqui na igreja que também trabalha com assistência de pessoas que estão em situação assim de necessidade, passando por uma fase difícil. Então, que o Senhor também toque o seu coração para que você se volte a isso e possa contribuir com aqueles que necessitam também, tá bom? Então, eu queria falar bem rápido, fui bem rápido, bem prática. Você encontra aqui na tela, como eu já falei, as opções que você pode utilizar para ofertar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, quero ficar contigo. Eu quero ser o seu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos seus sapatos e arrastar. Lara, 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 lara. E arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti, te abraçar. Lara, 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 lara. Te abraçar.
Lara, 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 lara. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado ao teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lara, 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 e me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao teu encontro, me abandonar no seu abraço e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Aleluia, Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos que ofertaram. Que o Senhor possa dar pão ao que semeia, dar semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Nós te amamos e que o Senhor ajude nossos líderes a administrar esses valores, Senhor, para o mantimento da igreja do Senhor e da organização da nossa casa. Nós te amamos e somos muito gratos ao Senhor. Amém. Amém, amém, amém. E aí, meus amigos, que o Senhor ricamente te abençoe sua casa, sua família, abençoe seus negócios, abençoe suas rotinas, os seus propósitos, os seus sonhos, aquilo que você tem sonhado nesse dia, aquilo que você tem se permitido projetar, que o Senhor possa abençoar você e possa trazer paz ao seu coração diante dessas condições. Gente, vocês estão felizes? Vocês estão bem? Como está o coração de vocês? Como tem sido esses dias para vocês? Será que você também está na condição de já estar saturado por muitas coisas? Não se sinta mal por isso, até porque nós somos humanos e se falarmos que nós já estamos saturados, talvez nós poderíamos estar mentindo, mas eu não vejo a hora, sinceramente, de poder sentar com vocês mais uma vez e poder me reunir com meus irmãos, sabe? De poder participar de uma reunião de adoração ao Senhor junto com os meus irmãos. E a minha esperança está além do que esse tempo que nós vamos voltar parcialmente. Não, eu já estou olhando e já estou crendo no dia em que poderemos estar todos juntos, abraçados, no dia em que poderemos estar realmente sem esse distanciamento. E eu creio que nós poderemos sim chegar nesse dia. Eu quero poder ter liberdade nesses dias. E, gente, esses dias serão de muito aprendizado para nós, no decorrer de todas as nossas vidas. E eu queria que você sempre se lembrasse disso. E eu tenho orado por isso, que esse tempo e esses ensinamentos que estamos tendo nesses dias não possam ser desperdiçados e que nós venhamos a ter e cometer os mesmos erros que nós cometíamos antes. Inclusive, um deles é de não valorizar o espaço que nós temos para poder nos reunir diante do Senhor. E, gente, vamos lá. Que Deus abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração. E vamos lá. O que a gente tem para falar hoje? A gente veio aí de uma decorrência falando a respeito de discipulado nesses dias. E eu queria, hoje, neste último dia, trazer alguns exemplos práticos
da importância que a gente tem de estar em comunhão, da importância que tem de estarmos uns com os outros, aprendendo uns com os outros, assim como a gente aprende, gente. Quantas pessoas que você pode se lembrar aí, e se eu pudesse escrever um livro, eu disse que eu escreveria, eu copiaria o título do Luca Martini. Eu não cheguei aqui sozinho. Os meus amigos estariam na capa desse livro, as pessoas, meus líderes, meus pastores, todas as pessoas que passaram pela minha vida, que puderam contribuir de alguma forma, estariam sim citados nesse livro. E para falar um pouquinho a respeito disso, eu estou aqui com a minha irmã, minha conterrânea, Paulinha. Deus abençoe, seja bem-vinda. Que prazer, que alegria ter você aqui com a gente. Se apresente um pouquinho, pessoal, que ainda não te conhece, tá? Como eu conheço, por favor, fale um pouquinho, pessoal. Amém, querido. Boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Me sinto muito honrada. Desde já agradeço o convite do Legacy, né? Agradeço o convite de Gustavo também. Meu nome é Paula Venturim, para quem não me conhece, né? Faço parte, né, da casa já há um pouquinho mais de 1 ano e meio, e para mim tem sido bênção, né? Estou participando do Ministério de Família também, faço parte do Criative, acho que alguns já devem ter me visto aí, né, no Lagoinha News. Isso. E tenho estado também aqui para somar com vocês, com certeza. Paulinha, tem gente que estava te chamando de repórter. Sério? A repórter, porque ela apareceu no Lagoinha News. Paulinha, o que acontece? Nós que estamos felizes de ter você aqui com a gente para estar somando nesse dia, falar um pouquinho daquilo que o Senhor ele construiu na nossa vida, né? Que a gente também se permitiu que o Senhor construísse dentro do nosso coração, no nosso espírito, aquilo que Ele forjou no nosso espírito, de coisas que são extremamente importantes para um desenvolvimento de um cristão, certo? Nós estamos falando a respeito desse contexto de discipulado, certo? E eu e você, nós fizemos parte do mesmo GC, e a gente vai falar um pouquinho, especificamente, gente, da importância de coisas que tem na igreja que talvez você não dê importância, assim como no tempo em que estávamos juntos, aquele lugar, como nós sentimos falta, como tem um valor, né? Sim. Nós sentimos essa falta de estarmos juntos, certo? Nós conseguimos cultuar, sim, mas estar junto em congregação é totalmente diferente, não é isso? Sim, com certeza. Eu sou suspeita para falar de GC, de discipulado. Amei o tema. Acho que por isso foi um dos motivos de eu ter aceitado, porque é algo que eu vivo há muito tempo, desde que eu aceitei ao Senhor. Eu tenho estado debaixo desse legado do discipulado, debaixo de um cuidado, né, particular de um líder. E, para mim, o GC fez toda a diferença, principalmente a gente que está vindo de outra cidade. A gente chega em uma igreja que a gente não conhece ninguém, que a gente não tem contato com ninguém, a gente não tem amigos. E, até hoje, basicamente, o meu ciclo de amigos são da Lagoinha, né, são da igreja. Eu continuo sem conhecer muita gente aqui em Salvador. Então, para mim, foi fundamental o GC, fez parte do meu início de Salvador. Acho que foi o fundamento, a base que me consolidou aqui, que me fez amar ainda mais essa cidade. Também eu tive líderes que nos acolheram, nos abraçaram, nos deram oportunidade também, que é importante, né? Você não se sentir um peixe fora d'água, você não está ali, né, apenas achando que é mais um, não. Houve aquele olhar direcionado, houve aquele cuidado direcionado, houve um se importar, né, com estarmos ali. Então, isso tudo fez com que a gente quisesse permanecer, quisesse continuar, né, quisesse fazer parte de tudo aquilo ali. Com certeza, fez toda a diferença, porque, às vezes, a gente visita um GC, né, no primeiro a gente se sente meio assim por fora, a gente, né... Um povo diferente, outra cidade. Um povo diferente, outra cidade. Para nós, no nosso caso, né? Com certeza. A gente se sente, né, meio assim constrangido, fica um pouco tímido, mas a partir do momento que a gente começa a participar constantemente, a gente vê o quanto isso é importante, o quanto faz diferença. Por isso que o meu conselho para quem está começando agora em GC é para não desistir, não parar no primeiro, né? Não ser um visitante, porque às vezes a gente passa por essa etapa do visitante em um GC, mas depois a gente passa a se sentir membro. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? A gente passa a se sentir pertencente, se sentir, né, pertencente, sentimento de pertencimento. Com certeza. Isso, para mim, faz toda a diferença. Então, você que está chegando, não desista no primeiro, no segundo, né? Com certeza, você vai
conseguir se encaixar ali, você vai também conseguir fazer parte daquele corpo, vai conseguir também ser agregado a todo mundo que está ali. Com certeza são pessoas que se importam com a sua vida. Paulinha, tem algumas coisas que eu queria me ater ao que você falou mesmo, né? Partindo dessa condição que você falou. E o engraçado é que você falou que tem mais de 1 ano na casa. E talvez algumas pessoas podem ter falado. Eu nunca vi essa menina lá na igreja. Eu nunca vi essa menina lá na igreja. E é aí que está a importância do se relacionar, né? Do se atentar para as pessoas, do estar com os olhos realmente nas pessoas, até porque naquele lugar ali, obviamente, a presença do Senhor é uma pessoa, nós estamos diante da nossa família, dos nossos irmãos. Eu queria partir de um lugar aqui, e eu queria me ater à palavra de Deus, certo? Em Lucas 14, vai falar a respeito da condição de um verdadeiro discípulo. E um desses atributos de um verdadeiro discípulo é tomar a sua cruz. Eu queria ler um texto de um curso que nós fizemos com o pessoal da Igreja One, do Alessandro Vilas Boas, que ele diz assim: a cruz é o início. O discipulado genuíno começa na cruz. Um homem e uma mulher que não foram salvos pela mensagem e obra da cruz e não abraçaram a sua própria cruz, não conseguirão ser discipulados, pois, de fato, ainda nem foram salvos. Ou seja, é necessário que antes de discipularmos alguém, essa pessoa já tenha em seu coração tomado a decisão de ser um discípulo de Cristo. Se nos tornarmos discípulos de Cristo, então precisamos estar dispostos a sermos cuidados pelos nossos irmãos, que, como já foi falado, eles falaram isso lá para nós, né? A igreja é uma família e nós precisamos ter essa consciência da igreja como família, que flui como um corpo, certo? E olha que coisa interessante, coisa bacana. É necessário compreender esse lugar e que existem pessoas que estão dispostas a cuidar, como você falou, da sua liderança. Quando você percebeu esse lugar deles na sua vida, sabe? Os líderes estavam ali apostos para poder cuidar, para poder apacentar, para poder te colocar nesse lugar de se sentir pertencente, de fazer parte de uma família. Aí você não está sozinha. Uma coisa que eu falo, Paulinha, falo para meus amigos que onde tiver a igreja de Jesus, eu não estou desamparado. Se eu viajar para algum lugar e não tiver onde ficar, a primeira coisa que eu vou entrar em contato é com meus irmãos de algum lugar. Eu vou para alguma igreja e falar: ei, eu sou irmão de vocês, eu estou aqui a passeio, eu estou precisando de um lugar. Porque onde está a igreja de Cristo está a representação da minha família. E eu queria um pouquinho que você falasse, já que a gente falou a respeito de GC, eu não sei se você teve uma experiência antes de contato direto com pessoas. E como que isso foi importante? Eu queria que você discorresse um pouquinho para nós do quanto que isso foi importante para a sua vida, do se portar, Paulinha, sim, ao relacionamento, porque você poderia escolher ficar em sua casa com o Tiago, com seu esposo, você tem a ele, sim, mas o quanto que foi importante para você se permitir se relacionar, e no seu caso foi com o GC, não é isso? Fala um pouquinho para a gente, sim, se você puder discorrer um pouquinho mais. Certo, eu não tive dificuldade com o GC justamente porque, como eu falei, desde o momento que eu aceitei a Jesus, eu me converti numa igreja que já trabalhava com célula, já trabalhava com discipulado. Então, eu não tive dificuldade nenhuma. E eu me lembro que, quando eu me converti, foi justamente... Eu era adolescente, eu tinha uns 14, 15 anos, por aí. E eu me lembro que foi no mesmo ano que minha mãe foi em busca de um emprego em São Paulo. Meu pai já tinha ido anteriormente, e minha mãe acabou indo também. Então, de certa forma, fiquei com aquele lugar vazio, né, com aquele espaço difícil, hein, Paulinha? Difícil de superar, de colocar alguém no lugar, mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele tratou de colocar uma mãe espiritual. Eu não vejo a minha discipuladora, não a via como discipuladora. Eu via como a mãe, minha mãe que tinha ido embora, era como se Deus estivesse me dando uma nova mãe. Pelo cuidado, pelo cuidado. Amor. Então, eu comecei a ter, nessa discipuladora, esse referencial espiritual de uma mãe mesmo. Então, eu seguia os exemplos dela. Tudo que ela fazia, também por ser, né, nova na igreja, ela começou a ser o meu parâmetro, começou a ser o meu exemplo a ser seguido. Então,
tudo que eu precisava em termos de desabafar, em termos de passar pelas crises da adolescência, né, pelas minhas dificuldades de relacionamento. Tudo foi com essa base da minha discipuladora. Ela que me ensinava também esses fundamentos básicos da oração, da busca, do jejum, da leitura da palavra. Então, eu tive toda essa consolidação baseada nessa discipuladora. Paulinho, eu quero até te interromper. Você falou uma coisa que é muito interessante. Você percebeu uma falta. Sim. E você meio que ficou, e agora? A quem eu recorro? O que eu faço? Então, essa mulher, ela entrou na sua vida como um suporte para te apontar a um lugar, né? Exatamente. Inclusive, um dos seus ensinamentos era o quê? O ensino da oração, exatamente, o ensino das práticas espirituais. E exatamente, é aí que entra essa condição do verdadeiro discipulador, exatamente, ele ter as características de Jesus, exatamente, e apontar para o próprio Cristo. Foi o que ela fez com você, né? O próprio discipulado de Jesus era algo muito prático, né? Jesus, ele tinha a prática do ensino, Jesus, ele tinha a prática, né, de aconselhar, a prática de instruir sem julgar, a prática de amar, de acolher, de atrair para si, né, de liderar. Então, eu tive isso, né? Eu comecei a ver na minha discipuladora um exemplo prático mesmo. Então, eu queria ser como ela, né? Se ela orava, eu queria orar como ela. O que ela lia, eu queria ler também. Isso te atraía, os né? congressos que ela ia, eu passava o ano todo, Gustavo, juntando dinheiro, vendendo bolo, porque eu queria ir com ela. Então, eu não via apenas uma discipuladora, eu via ali um exemplo a ser seguido. Então, eu comecei, e ela também começou a suprir esse papel. Até hoje, a minha mãe espiritual, né? Ela começou a suprir que ama Jesus, esse papel, né? de mãe, de você orar, de você estar em crise, porque a gente tem muito isso de discipulador só como prática de ensino, ou como um líder que está ali, aquela coisa meio, às vezes, chata, né? Vai pegar no meu pé. Essa pessoa precisa... Exatamente. Essa pessoa vai estar o tempo todo me corrigindo. Mas são essas correções, é esse conviver que vai forjar o caráter de Jesus. O discipulado de Jesus, ele tem que ter confronto. Então, quando o seu líder te confronta, quando o seu discipulador te confronta, ele quer que haja mudança em você. Ele quer que você seja transformado. E o principal exemplo de Jesus é que a gente seja como ele. Então, por isso que a gente deve também querer esse discipulado prático de Jesus, para que a gente faça o que ele fez, para que a gente faça até obras maiores, né, que é o conselho dele. Então, eu comecei a ter nela, eu ia para a casa da minha discipuladora, eu dormia com ela, eu almoçava com ela, eu passava feriados, que ela estava de folga, eu corria para a casa dela. Então, eu tinha um relacionamento intenso, porque às vezes a gente tem isso, a gente culpa muito o líder. Meu líder não tem tempo, meu líder está ocupado, meu líder, né, não liga para mim. Eu não esperava ela ligar, eu ligava, amiga, e aí, final de semana, qual a programação? Vai fazer o quê? Para mim, isso era constante na minha vida. Então, gente, uma observação, gente, a gente precisa entender, em nome de Jesus, seja suporte, ajude o seu líder. Você está ali para ajudá-lo, inclusive, até a ter comunicação com ele, exatamente, até porque a gente tem que entender uma coisa que é fundamental. O nosso líder, o nosso discipulador, os nossos pastores, eles não são Deus, certo? De ter a onisciência, de saber de todas as coisas. Então, até para o próprio Senhor, ele fala, apresentai ao Senhor as suas súplicas e petições. Mesmo o Senhor sabendo, imagine nós que somos limitados e não temos essa ciência, essa compreensão, esse poderio do Senhor. Então, gente, se achegue, se permita este caminho. Se o seu pastor, se o seu líder, se o seu discipulador falou assim, conte comigo, quando quiser me ligar, liga, ele abriu um caminho, meu amigo. Você faz o que agora? Liga para ele. Exatamente. É simples. É prático. simples. Né? É possível, né? Um relacionamento possível, não é isso, Paulinha? É prático. Infelizmente, a gente está numa geração que a gente, meio que a gente fica recluso, né? A gente, principalmente, eu vou falar, né, por adolescente, jovem, a gente gosta de ser independente, a gente gosta de bater no peito e dizer que a gente não precisa de ninguém mesmo, que a gente dá conta sozinho, quando no fundo a gente sabe que a gente não dá. Então, que você se sinta privilegiado por ter alguém que cuide de você.
né? Para mim, era um privilégio. Eu tinha certeza e plena convicção de que, apesar da minha mãe não estar ali, apesar do meu pai não estar ali, eu tinha família, eu tinha parentes próximos, mas, principalmente, eu tinha uma líder que estava atento. Então, o que eu precisasse, eu tinha com quem contar, eu tinha quem orasse por mim, eu tinha quem jejuasse por mim. Ela era a minha cobertura espiritual, ela era uma pessoa que estava ali para pagar o preço pela minha vida. Então, eu valorizava isso. Eu valorizava. Você colava com ela também, né? E colava com ela. Comecei a ser, como a Bíblia diz, né, de Timóteo, comecei a ser a sua Timótea, comecei a estar ali também como esse suporte. E ela começou também a me delegar algumas responsabilidades, né? Eu comecei a participar de algumas coisas, comecei também, né, a exercer algumas funções. Ela começou a ter mais confiança em mim, comecei a participar, comecei a estar com ela em todos os sentidos. Então, quando ela não podia estar, quem ela contava, eu ia. Eu estava sempre disponível também, porque às vezes a gente tem isso, né? A gente quer sempre o líder disponível aí, mas a gente também não quer ir. E eu estou passando exatamente por essa fase do ID, né? Do outro lado também agora. Aí você falou um pouco sobre Paulo e Timóteo. Inclusive, Paulo começou a ver em Timóteo uma maturidade para assumir algumas responsabilidades, né? E uma das coisas que Paulo ele fala para Timóteo seja: se apegue ao Senhor, à palavra, a ponto de disso ser notório para todas as pessoas que estão em sua volta. Ou seja, o que eu vejo aí? Paulo sempre estimulando Timóteo a amar mais o Senhor, a estar perto do Senhor, a dar bom testemunho, a zelar por isso, né? Isso é muito importante. Falando a respeito disso, Paulinha, você que está nos assistindo agora, eu queria falar para vocês coisas que talvez você já saiba, mas eu queria deixar isso mais claro para você. Nós, da Lagoinha Salvador, nós na casa, nós temos alguns recursos, alguns ministérios que podem te ajudar. Ou seja, agora eu que vou fazer. Eu que vou te dar pretexto de se relacionar com as pessoas, beleza? O que nós temos, Paulinha? Queria saber se você conhece, provavelmente conhece, até porque já faz parte de alguns. Eu vou te dar pretextos e oportunidades para que você se relacione com as pessoas da comunidade que você faz parte. Se você não sabia, você que talvez entrou na Lagoinha, decidiu ficar com a gente, caminhar com a gente no início da pandemia, você não teve nem oportunidade de sentar com a gente, talvez, em um lugar físico, ter um tempo de qualidade, nem um IGC físico ainda, somente pelo computador. Você não sabe como é bom, mas eu vou te contar uma coisa. Além do GC, que talvez você já esteja participando, que é uma ótima ferramenta, né, Paulinha? Como para mim foi importante. E eu não vejo em nós pessoas tímidas. Sim. Eu vejo em nós pessoas que até têm uma facilidade de se comunicar com as pessoas, têm uma facilidade em criar vínculos, só que se a gente não se colocar nesse lugar para querer conhecer as pessoas, a gente nunca vai ter oportunidade, né? Ou melhor, a oportunidade a gente tem, mas a gente não se dá a oportunidade. Além do GC, eu vou falar da igreja e do Legacy também, tá bom? Nós temos aí o Start Carisma, nós temos os ministérios da casa, você pode servir, inclusive nós temos como é aquele ajuntamento que a gente tem quando é para se alistar para fazer parte de um ministério que o pessoal dá o workshop, né, de voluntários, workshop de voluntários. Ali naquele lugar, em um período, nós temos o costume de fazer para que oportunizar você que faz parte da Lagoinha, além de conhecer os ministérios, a também fazer parte, Paulinha. Não sei se para você é uma surpresa isso, e talvez em outras comunidades você não encontra, mas isso também, se você é de outra comunidade, não significa que na sua não tem. Mas, de qualquer maneira, se ponha, se mostre disposto, que não é importante apenas estar disposto, você tem que agir. Exatamente. Também. Falando um pouquinho, Gustavo, dessa questão dos ministérios, quando eu saí, né, de Itabuna, quando eu saí da minha cidade, eu achei que eu fosse demorar muito mais tempo para conseguir fazer parte de um ministério, fazer parte de algum, né, de exercer mesmo alguma função, algum cargo. Então, eu achei que isso fosse demorar muito mais tempo. Eu saí de lá e, quando eu cheguei aqui em Salvador, quando eu pisei aqui, eu falei: Senhor, restitui tudo o que ficou para trás, restitui o meu ministério, restitui a minha igreja, restitui a minha casa, restitui o meu emprego, restitui os meus amigos, os meus discípulos, eu quero tudo de volta. E eu achei que fosse demorar muito mais tempo para isso. Eu confesso, eu falei: meu Deus, até que eu chegue numa igreja, que eu conheça, que eu tenha oportunidade, que eu, alcance, né, um ministério, vai demorar muito tempo. E em menos de um ano, eu já estava participando. Desejo no coração de somar, exatamente. Né, Paulinha?
Em menos de um ano, eu já estava participando do workshop, né? Já estava participando do Creative também, que me acolheu, me abriu as portas, né? Já estava participando também. Depois fui puxada pelo Ministério de Famílias, pela minha líder, né? Por Leila. Ela, não, eu quero você comigo, cole comigo também no Ministério de Família. Então, tudo foi acontecendo naturalmente, tudo foi acontecendo aos poucos. O workshop também veio só agregar conhecimento. Sabe, você descobriu o que é que você quer, porque são, né, várias opções dentro da igreja. Você precisa, né, se identificar, saber o que é que você quer. E eu já tinha esse desejo também, né, de colocar a minha profissão, a minha formação em prática. Então, eu comecei ali, eu falei, não, por formação, eu vou para o Creative, né, e por dom, eu fico ali com um pezinho no Ministério de Eventos, também no Ministério da Família. Então, eu pude, no workshop de voluntários, também me identificar, me encaixar onde eu queria, o que eu queria fazer, né, conseguir também colocar em prática, né, o que a gente vem, né, com certeza fez toda a diferença na minha vida também, ministerial. Hoje eu já não consigo, né, largar mais o Creative, nem consigo largar o Ministério de Família. Eu fico assim, lá e cá. E eu fico assim, né, mesmo em casa, às vezes minha mãe fala, o que é que você tanto faz? Que ela me diz, minha mãe, estou em reunião, estou ocupada. E eu consigo estar, assim, envolvida, né, com a casa, envolvida com as coisas. Apesar de pouca gente me conhecer, a gente está sempre ali por trás também, mas a gente está participando, está sendo corpo, está contribuindo. E isso, com certeza, faz toda a diferença, gente. Eu acho que para você, às vezes, a gente coloca muita culpa na igreja, a gente fala que a gente está, como eu falei, né, está passando despercebido, a gente entra e ninguém... Mas a gente também tem que se permitir, a gente tem que se abrir para as possibilidades. E a Lagoinha, ela oferece muita possibilidade. Você só não vai ser instrumento, você só não vai ser usado se você não quiser. Porque se você disser, eis-me aqui, com certeza alguém vai dizer... envio você. E você vai ser enviado, com certeza, sem dúvida alguma. Desde o início, quando você se achega, nós temos o primeiro processo, que é o Start, né? Então, ali você já tem a oportunidade de, em 5 aulas, você fazer... já estar com aquelas pessoas ali, já é uma oportunidade de conhecer alguém, né? Então, além de somar com os ministérios, você também pode conhecer pessoas, né? Eu acredito que dentro do Criativo você conheceu pessoas, dentro do Ministério de Família você conheceu pessoas, e é partindo desse... né, são laços que são criados. Né? Isso, deste ponto que eu estou trazendo para vocês, porque não existe o discipulado sem um relacionamento, certo? E discipulado é diferente de relação por conveniência, porque o discipulado é uma relação que te permite, é uma relação de intimidade, e uma relação de conveniência, foi o que a gente tratou em outro momento, é aquela que eu falo, é tipo uma loja de conveniência, eu entro, pego o que eu quero e saio. Entendeu? Para mim, discipulado é muito uma via de mão dupla. Tanto você vai receber, quanto você vai dar. E, às vezes, a gente se preocupa muito só em receber, receber, receber. Eu quero a atenção do meu líder, eu quero ele só para mim, eu quero que ele me cuide. Eu estou passando por isso, ele nem percebeu. Mas e o que é que você tem dado? Né? A gente também tem que, como ser humano, contribuir. O que é que você tem contribuído na vida do seu líder? O que é que você tem contribuído na vida do seu discipulador? Isso, para mim, também é importante. Né? Às vezes, a gente tem que estar aberto também. Você se permite se conhecer. Tem pessoas que criam o próprio muro em volta de si e não se permite se conhecer. Né? Não quer se expor. Às vezes, passa por problemas, por dificuldade. Quando a gente vem... né, do mundo, ou quando a gente já tem um tempo na igreja, a gente tem os nossos hábitos, a gente tem as nossas mazelas, né? A gente tem a nossa cultura, a gente tem uma personalidade. Então, tudo isso você precisa permitir que o seu líder conheça. Você sabe, né, qual é a personalidade do seu líder, você sabe o que o seu líder gosta, o que o seu líder gosta de ouvir, o que o seu líder gosta de usar. Tudo isso a gente também precisa se permitir, né, se conhecer, se permitir ser tratado. Né? Às vezes o líder chama atenção, às vezes o líder, né, puxa a orelha, a gente já não quero mais saber. Não quero mais meia. Já se afasta, já se coloca de um lugar já não quero mais intimidade, não quero mais contato. Tocou em uma ferida que dói, tocou em algo que não deveria. Então, agora eu estou fora, sabe? E tudo isso, aos poucos, é uma relação de troca, de intimidade. O líder também precisa ter essa sensibilidade, né? Precisa estar atento também às necessidades do seu discípulo, né? Precisa ter esse olhar de cuidado, esse olhar de saber também perceber, né? Quando é a hora, né? Quando é o momento. E eu acho que o discipulado também ele precisa de algo, Gustavo, que para mim faz toda a diferença, que se chama confiança. Você precisa confiar no seu líder, você precisa confiar no seu discipulador, em tudo.
tudo, né? Você precisa também dessa confiança dele. Como é que você vai conversar com a pessoa sem confiar nela, né? Como é que você vai desabafar com a pessoa que você não confia nela? Então, isso tudo é um relacionamento construído aos poucos, construído, existe uma construção, exatamente. né? Não, eu também compreendo que não é de uma hora para outra. Não é de uma outra, né? Não é de um dia para a noite. Tudo isso você vai construindo aos poucos, né? É um relacionamento, é troca, né? Como eu falei, você dá e você recebe. Com certeza isso tudo vai fazer a diferença aí no relacionamento de vocês. E também, né, você precisa estar aberto a se permitir ser cuidado, né? Para mim é um privilégio. Né? Você sem família, principalmente você que está sem família por perto, é um privilégio você ter alguém que cuide de você, você ter alguém que disponibilize o seu tempo para te ouvir, que alguém que abra a sua casa para te receber. Isso, para mim, é um privilégio. Né? Nós somos privilegiados por ter quem cuide, por ter uma pessoa ali atenta às suas necessidades. Para mim, isso, sem dúvida, é o principal do discipulado. Que bênção nós da igreja, nós nessa condição de família de Cristo. Nós temos muitas oportunidades, né? Nós precisamos fazer como o Paulinho está falando, como o Paulinho está falando, né? Está expressando, é um privilégio. Eu sempre falo isso também, eu uso muito essa palavra, é um privilégio. Então, uma das coisas que ela falou a respeito de confiança, gente, presta atenção como tudo isso caminha para este lugar de relacionamento. Eu preciso me permitir me relacionar. Qual a importância desse momento aqui para nós? É compreender a importância básica do relacionamento, né? Às vezes você quer ser cuidado, mas você não se permite se relacionar. Às vezes você quer ser cuidado, você quer ter tempo de qualidade com pessoas, mas você não se permite se relacionar. E uma das coisas, olha aqui, ó, eu queria ler também neste mesmo material, o discipulado é andar na luz, ser vulnerável e então transformado. Tem mais uma coisa que eu queria falar para a gente... já estão construindo algo aqui para poder estar caminhando para o fim, e a gente falou dessa questão da troca. O discipulado não pode ser uma via de mão única, onde apenas um tem o direito de falar. Tipo assim, quer dizer que eu sou o discipulador, eu não vou aprender com o meu discípulo de jeito nenhum. Se a gente está sentado numa mesa, nós somos família, eu aprendo com ele, ele aprende comigo. No entanto, deve ser uma relação de respeito, preste atenção, pessoal, respeito, onde o cristão com maior ou com mais envergadura é mais ouvido, ou seja, quem tem mais sabedoria, quem tem mais experiência. Ele está falando dessa questão do respeito, sabe? Eu sei que você, digamos que eu acabei de me converter, eu não vou poder ouvir do meu pastor que sabe das escrituras melhor do que eu. Eu queria que vocês compreendessem isso com muita leveza, com muito amor, tá? E quem não sabe ouvir, não merece ser ouvido. Nós queremos muito hoje servir. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mas a gente precisa aprender primeiro a ser liderado, a ser discipulado, a aprender a ouvir, nesse lugar de ser moldado, de ser transformado, de ser confrontado através da exortação, através do ensino que a congregação me proporciona. Então, quando eu aprender essas coisas, eu vou estar apto, né, por muita misericórdia de Deus, a poder servi-lo, servindo a outros irmãos, como na condição de um discípulo. Mas a gente precisa compreender essa importância do relacionamento interpessoal. Quer falar mais alguma coisa? Com certeza, Gu. Eu só queria acrescentar que a gente tem essa dificuldade de ser confrontado, no sentido de que a gente vai estar sendo exortado, vai estar sendo exposto, mas eu vejo justamente como oportunidade de mudança, oportunidade de crescimento. É ali que o seu caráter vai estar sendo tratado, é ali que a sua personalidade vai estar sendo transformada. Como eu falei, a gente vem com algumas mazelas, a gente vem com algumas coisas que a gente tem apego, que fazem parte do nosso jeito, né? Aquela síndrome do Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Mas no discipulado, justamente, a gente vai aprender, né,
a ser transformado, a ter o nosso caráter confrontado. Eu não estou querendo dizer aqui, gente, que é fácil você ouvir algumas coisas, não é. Às vezes dói, às vezes machuca, mas que você tenha a convicção de que é para o seu bem, é para o seu crescimento. Com certeza, lá na frente, você vai ver o quanto esses conselhos foram preciosos. Eu consigo compreender isso. Eu sempre tive, a minha discipuladora sempre teve o dobro da minha idade. Então, para mim, isso era um motivo de, sabe, ela tem mais experiência, ela sabe o que ela está falando, né? Então, eu conseguia perceber isso, né, de maneira clara, que ela queria o meu bem. Apesar de ser uma exortação, apesar de ser uma palavra mais dura, mas, no fim, tinha amor. Né? No fim, a gente sabe que o principal papel dele, que ela quer, é que você se pareça com Jesus. O discipulado é justamente isso, né? Você se parecer com Jesus. E existem coisas que, para você se parecer com Jesus, que você tem que deixar pelo caminho. Você precisa ser transformado aos poucos. E, com certeza, o discipulador ele tem que te confrontar justamente para você se parecer com Jesus. Né? Para você conseguir ser uma nova criatura, para você conseguir nascer de novo. Tudo isso gera tempo, tudo isso dói, às vezes machuca, você cai, levanta de novo. E é justamente aí que está o papel do discipulador. Quando você cair, ele vai te ajudar a te levantar. Quando você tropeçar, ele vai estar ali. E também que a gente tenha essa percepção de que o discipulador ele não está ali para te julgar. Porque o próprio Jesus ele não fez isso. Ele não atirou pedras, ele não apontou o dedo, ele não julgou, mesmo sendo soberano a tudo aquilo, a todos os seus discípulos. Muito pelo contrário, né? Ele foi um mestre altamente ensinável e altamente soube exortar no momento certo, soube instruir com palavras, né, às vezes duras, às vezes firmes. Eu trouxe até o versículo de Mateus 28, 19, 20, que ele fala justamente, logo após, né, Jesus ter ressuscitado, ele se constrange com os discípulos, porque ele tinha passado 3 anos instruindo os seus discípulos. Ele tinha passado 3 anos, um discipulado intenso, diário, vivo, eficaz, na prática. E depois de 3 dias, os discípulos já estavam desacreditados, já estavam sem saber o que fazer, para onde ir. Aí? Já estava, sabe, sem rumo, já estavam... Jesus havia pregado sobre a ressurreição. E eles não estavam, sabe, já tinham esquecido tudo aquilo que o próprio mestre tinha dito. Então, Jesus já começa exortando eles, né? Já começa instruindo eles. Então, depois de todo o cajado que Jesus dá, da dureza de coração, da frieza, ele fala, mas o meu principal propósito é o quê? Ide e fazer discípulos. Ide fazer discípulos, não importa. Né? Vocês podem ter vacilado aqui, mas vão, façam discípulos. E ele não fala construam discípulos, né? Não é algo fácil. É fazer discípulos, é gerar discípulos na essência. Né? É como Paulo fala, é dores de parto. Um discípulo leva parto até que Cristo seja impregnado, seja formado naquilo ali. Leva tempo, né? leva mesmo suor, leva dedicação, tempo de qualidade. Às vezes a gente quer discipular, a gente quer cuidar de pessoas, a gente quer cuidar de vidas. É uma ordenança, a gente só quer ir. Mas quando a gente chega lá, e agora? A gente cuida como? A gente faz como? Né? Então a gente precisa também estar preparado para esse ID. Precisa estar instruído na palavra para esse ID. A gente precisa ter essa sensibilidade do cuidar. Né? A gente precisa cuidar, interceder em amor, né? Cuidar em relacionamento, estar atento à sensibilidade do outro, se importar. Hoje, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que raramente a gente se importa, a gente só pensa com o nosso próprio umbigo, né? A gente só quer conquistar, a gente não está atento à sensibilidade do outro. E o discipulado de Jesus é completamente diferente, é a gente se importar com o outro, a gente servir o outro. E esse tempo requer qualidade de tempo, né? Requer amor, requer dedicação, requer renúncia. Discipulado é renúncia, você tem que deixar o seu eu de lado, o seu ego de lado, o seu querer de lado, várias vezes. A minha discipuladora marcava reuniões que terminavam tarde. E eu morava distante, Gustavo. O nosso descanso. E eu chegava tarde, eu ia andando. E para mim aquilo ali, sabe, era uma renúncia. Eu chegava em casa, ainda ouvia minha avó reclamar, porque a rua estava perigosa, estava deserta. Para mim era satisfação. Na próxima reunião, no próximo comando da minha líder, eu estava lá de novo. Mesmo que eu tivesse que enfrentar tudo de novo, mas eu estava lá de novo, porque eu via prazer naquilo ali. Para mim, para a gente, discipulado, relacionamento, não pode ser um peso.
né? Não pode ser um peso, mas tem que ser mesmo prazeroso, tem que ser algo prazeroso. Por isso que é um tempo de qualidade. Não é só palavra, 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 ensino, ensino, ensino. A gente tem que ter um tempo de relacionamento, um tempo de conhecer o outro, um tempo, como eu falei, de tomar um café, de comer um bolo. A gente tem que, né, passear, marcar um dia para dormir na casa dele, ele dormir na sua casa, se possível, né, comer o que vocês gostam, preparar um almoço, né? Existem líderes que às vezes, né, nunca foi na casa do seu discípulo, ou o discípulo também nunca foi na casa do seu líder. Então tem que ter essa troca de relacionamento, de cuidado, de se importar, né? Você sabe que tem alguém ali que é responsável pela sua vida. Às vezes até quando a gente viaja, né, a gente avisa, olha, estou indo viajar, para que o líder não pense, sumiu no mundo, né? Passou 2, 3 dias, 10, 15 dias, o líder não sabe onde você está. Você tem que também se importar com o seu discipulador, com o seu líder, né? Você tem que dizer, olha, eu estou indo, eu estou vindo, olha, eu tenho essas necessidades. Para mim, esse é um tempo de qualidade, né? Um tempo de você sentar à mesa, um tempo até, às vezes, de chorar, né? Porque a gente só pensa, às vezes, também no tempo que tudo vai bem, mas a gente tem esse tempo também do chorar junto, do orar junto, do interceder um pelo outro, do estar atento às necessidades do outro, né? Você se importar mesmo, você saber. Eu me lembro que antes de casar, casamento tem aquela fase, né, que você tem que conquistar no mundo espiritual, você tem que trazer a existência. Então eu me lembro de várias madrugadas que eu estava ali orando com a minha líder, ela dizendo, vai acontecer. Mas amiga, a gente não tem casa, a gente não tem nada, a gente não tem móveis, a gente não tem onde morar, não tem nem trabalho, a gente começou muito novo e agora vai acontecer. Você tem que ter essa pessoa que é o seu referencial, que vai colar com você, sabe? Vai fazer a coisa acontecer, vai fazer a coisa, sabe, sair mesmo do papel. Quando é para encorajar, vai encorajar. Exatamente, mas também quando é para chamar atenção, vai chamar atenção. Exatamente, tem esse lado também. Às vezes você aparece, né, com aquele boy magia que você acha que é o príncipe encantado dos seus sonhos e no fim ele não é nada disso. E o seu discipulador vai dizer, esse rapaz não é para você, essa moça não é para você. Gustavo, cuidado, abre seu olho. Já orou para saber se é de Deus mesmo, né? Quem é mais antigo aí, né? Deus já falou com você, já confirmou no seu coração se é isso mesmo. Então, o seu discipulador também vai dizer, olha, Gustavo, essa menina, estou com o pé atrás, né? E aí, vamos orar para ver se é ela mesmo. E, às vezes, o discípulo não gosta, né? Mas é o amor da minha vida, é o meu crush, é o meu príncipe encantado. E, às vezes, o discipulador já está conseguindo perceber algumas coisas, né? Já tem uma maturidade, já sabe que você vai quebrar a cara e você quer insistir. Você insiste, quebra a cara e depois você volta. E quem ainda vai te ajudar a se reestruturar, a cuidar das suas feridas, vai ser quem? O seu discipulador, com certeza. A gente entende dessa importância da vida em família, da vida com uma troca, né, de vida, literalmente, né? Você partilhar de uma mesa, sim, você partilhar de um café, você partilhar de uma farofa, sim, você partilhar de coisas boas também, no coco bambu da vida. Os aniversários, né? Tantas coisas a gente pode listar aí. Tem uma coisa que Gabriel falou que eu achei muito interessante. O discipulado está funcionando quando essa pessoa pode abrir a geladeira da sua casa. É verdade. Quando você tem a senha do Wi-Fi também, né? Agora. Quando você tem a senha do Wi-Fi, você descobre que está funcionando. Quando eu tinha uma discipuladora, que ela tinha, quando eu a conheci, ela tinha uma cama de solteira. Ela era solteira, ela tinha uma cama de solteiro. Então, quando ela viu que eu começava a ir demais lá, dormir, né, no colchãozinho, ela foi e comprou a cama de casal. Aí eu comecei a me sentir, né? Olha, tem um espaço na cama dela, que privilégio. Então, para mim, foi ainda mais intimidade, foi ainda mais... E a gente acaba se sentindo literalmente em família. E se você vive a vida de Cristo, por que não se sentir pertencente de uma família? Né? E aí eu queria ler um texto para a gente poder encerrar. Antes da gente encerrar, eu queria te agradecer, Paulinha, por esse tempo. Foi muito bom. Eu queria que a gente tivesse mais um tempão aqui, que tem tanta coisa para a gente poder falar. A gente falaria, compartilharia. Mas eu queria que você que está nos ouvindo agora compreendesse essa importância de viver em família. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto que eu vou falar agora. Assim, entendendo que a minha vida espiritual não é plena apenas no quarto de oração, mas também em comunhão com os meus irmãos. É isso que me levará, não apenas a viver uma amizade com eles,
mas também a ver Cristo formado em seu povo, através do discipulado, que é nada mais que é a vida na vida. Amém. Que o Senhor te leve a ter discernimento e compreensão dessa verdade. Que você possa se permitir a andar em comunhão, se permitir a se relacionar com os seus irmãos. Eu queria te apresentar essas ferramentas. Start Carisma, ministérios, grupos de estudo, GCs. Gente, qualquer informação que você quiser, talvez você que está assistindo a gente, você está sendo condicionado a esse lugar de independência, você quer andar sozinho, você acha do jeito que você quer, porque não vai ter ninguém enchendo o seu saco. Porque uma das coisas que você falou, Paulinho, eu queria muito salientar aqui, é que nós estamos muito correndo, né? Racionalmente falando, as pessoas estão correndo sempre a um lugar de conforto, sendo que o discipulado, ele é um lugar de obediência, porque o confronto me traz conforto de estar obedecendo à vontade de Deus, certo? Então, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista quanto a conforto. O que é o meu parâmetro de conforto? E esse conforto não muda, né, Gustavo? Enquanto você estiver ali, enquanto está tudo bem, você não sai, né, do mesmo patamar, a sua água continua ali no tornozelo, né? E na medida que a gente anda, na medida que a gente caminha, é que a água começa a subir e a gente começa mesmo a mergulhar no lugar de profundidade. E o meu conselho que eu queria deixar é que você também anseie não apenas em ser cuidado. Eu sei que é gostoso você ter quem cuide de você, é gostoso você saber que alguém se importa, mas que você também anseie e queime por cuidar de vidas. Que você pague um preço também pelas vidas, que você também esteja disposto a dedicar o seu tempo a cuidar do outro. Isso também é importante. Como eu falei, eu estou passando por essa fase, já passei muito por uma transição. Fase de ser cuidada, mas agora eu estou com uma responsabilidade ainda maior de cuidar, de vidas que para mim são preciosas. Então, quando eu cheguei aqui em Salvador, eu não entendia os propósitos, não entendia por que eu estava aqui. E agora eu já consigo compreender, já consigo ver. Existem pessoas, existem vidas que precisam ser cuidadas, que agora estão debaixo da minha responsabilidade. É um peso muito grande, mas para mim também é uma honra, é um privilégio. Para mim, com certeza que já fui tão cuidada, para mim está sendo uma honra cuidar e dedicar o meu tempo a essas vidas. Para mim, é como se eu estivesse agora retribuindo tudo que eu recebi. Porque, às vezes, como eu falei, a gente só quer receber. E agora que você anseie também por isso, que você, assim como Jesus, que você queime, que você arda para ganhar vidas, conquistar vidas. Eu sempre tive isso. Eu orava, a minha oração era: Senhor, eu não quero ser uma árvore infrutífera. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, o Senhor corta e lança fora. E eu já fui para congressos, Gustavo, de orar pelo meu útero, não filhos, físicos, mas filhos espirituais. E eu lembro explodiu aquela música de Fernanda Brum, dai-me filhos, senão eu morro. E eu vivia, a minha oração era aquilo ali: Senhor, dai-me filhos, dai-me filhos. Talvez até na minha imaturidade, eu não entendi, eu queria tanto. E a gente não sabe o que vai estar sendo gerado lá na frente. E hoje eu consigo compreender. Antes de vir para cá, eu tive um sonho justamente de uma árvore sendo arrancada com raiz e tudo. E essa árvore não tinha fruto algum. E antes de assumir o GC Imbuí, justamente Deus me deu um sonho completamente contrário. De uma árvore, eu me lembro até hoje que era um pé de goiaba, porque é a minha fruta preferida. E eu sonhei com um pé de goiaba, mas tinha tanta goiaba que eu não conseguia. Eu gritava: gente, traz os cestos, porque tem frutos. Sabe? Eu não conseguia dar conta daquilo ali. Então, hoje eu consigo entender, São as vidas que virão, são os frutos que virão, que você precisa também se capacitar, discipulado. Se você pretende cuidar de vidas, você precisa investir tempo, você precisa investir em conhecimento, Não é assim de qualquer jeito, Não é de qualquer maneira, Com certeza você vai ser muito tratado pelo Senhor, você vai ser muito moldado, você vai ser um vaso, quebra, faz de novo, refaz. Então, com certeza, você vai ser todo um trabalhar para você chegar lá. Não é assim de uma hora para outra. Quando eu cheguei aqui, falei, poxa, mas quando Leila falou comigo, eu falei: ai, amiga, mas eu tenho tão pouco tempo, eu só tenho 1 ano de Lagoinha. Escolha outra pessoa, escolha uma pessoa que tenha mais tempo, Talvez escolha uma pessoa que conheça mais, que esteja mais capacitada. Eu não me sentia capaz. Mas quando eu saí da conversa com ela
ela, Deus falou, olhe para trás. Perceba o quanto você já caminhou, perceba o quanto você já amadureceu, perceba quantas vezes, né, você já buscou, já almejou isso. E a gente às vezes se esquece, né, do que a gente ora, às vezes a gente se esquece dos sonhos, das profecias que a gente recebe. Então, para mim, está sendo um privilégio também cuidar. Espero, né, conseguir suprir aí na vida dos meus discípulos, com certeza, dos meus líderes, imprimir aí o caráter de Cristo neles, né, conseguir também contribuir, ser esse suporte, né, esse referencial, que eles contem comigo, assim como eu também tenho contado com eles. Isso também, com certeza, faz toda a diferença. E, como eu falei, é uma honra, é um privilégio. É como se você se sentisse mesmo escolhido, como eu falei, a cumprir aquele ID quando você vê tudo acontecer. Por mais que o preço, né, seja difícil, seja árduo, sejam dores de parto, mas vale a pena. Cuidar de vida sempre vale a pena. Nós te abençoamos. Amém. Em nome de Jesus, tá? E como o Senhor falou a Josué, a gente conversou, verdade, seja forte e corajosa, né? Sempre meditando nas Escrituras. E você, meu querido, que tem se portado tanto com o seu conforto, e o seu parâmetro de conforto talvez seja o seu conforto. Só que o seu conforto que segue ao Senhor, que serve ao Senhor, está em um lugar de obediência e de obediência ao Senhor, certo? Então, se submeta, queira, tenha um anseio de aprendizado, de se relacionar com as pessoas, de ser discipulado, de ser acompanhado, de andar em comunhão com sua família e de compreender o seu lugar também nessa família. Se nós conhecemos ao Senhor, nós precisamos ter essa consciência de pertencimento a uma família, e a família de nada mais, nada menos do que a família de Cristo. Eu quero orar por você na sua casa, eu quero orar pela sua família. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos. E o meu desejo, Senhor, é para que o Senhor, no coração deles agora, Senhor, através do seu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, a cada dia mais, Senhor, queimar no coração deles, Pai. Senhor, assim como Isaías, Senhor, disse santo. Ele contemplou os anjos cantando, os anjos declarando aquilo, e ele percebeu, ai de mim, ai de mim, ai de mim. A minha oração, Senhor, é para que os meus irmãos possam contemplar o Senhor, Pai, e ter a consciência de que que eles precisam estar nesse lugar, Senhor, de obediência, Senhor. Senhor, traga clareza, Senhor, de quem eles são, do caminho que eles estão percorrendo, do caminho que eles estão trilhando, Senhor, para a glória do Teu próprio nome, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, eu oro também, Senhor, por aquelas pessoas que estão ouvindo agora essa palavra, Senhor, que não entendem muito do que a gente está falando, que não tiveram ainda esse privilégio de andar em família e de se sentir pertencente à família de Cristo. Eu quero te oportunizar, meu amigo que está me ouvindo, minha amiga, minha irmã, e você tem um desejo de experimentar isso com a gente como família de Cristo, você que nunca se decidiu por Jesus e de caminhar com Jesus em compromisso, você vai clicar no link que está aparecendo aqui agora nos comentários, você vai colocar os seus dados decidindo por Jesus. Eu compreendo que eu necessito de um Salvador. Jesus é o meu Salvador, eu reconheço isso. Corre no link, clica no link, em nome de Jesus, coloque os seus dados. Nós queremos te conhecer, queremos orar por você, queremos ser família com você. E talvez você que está ouvindo a gente e vendo a gente falar dessa maneira, tendo tanto prazer nessas palavras e de compartilhar tudo isso, e você se encontra afastado, você, por algum motivo, não sei, você se afastou desse caminho e você quer retornar a caminhar em comunhão, clica também nesse link que está aparecendo agora aqui nos comentários, coloca os seus dados, nós queremos orar por você, nós queremos conhecer você, nós queremos nos relacionar com você, nós queremos ser família com você. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te alcançar no seu lugar, que você seja transformado pela palavra de Deus, que você seja alcançado pela palavra de Deus, e o desejo do meu coração como líder é que você se sinta pertencente de uma família, que você faça parte dessa família, não somente naquilo que você pode dar, não somente por aquilo que você pode oferecer, como um servo de Deus, somando na comunidade que você faz parte, mas se sentir pertencente de uma família,
de uma casa, de poder sentar na mesa com seus irmãos, desfrutar de uma comunhão e o nome de Deus ser glorificado nas nossas alianças, nas alianças estabelecidas, porque o Senhor, pela permissão do Senhor, que nos permitiu consolidar essas alianças, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te alcançar na sua casa, que o Senhor te dê um domingo maravilhoso, que o Senhor encha seu coração de alegria e que te dê a paz e que te conceda a paz e a paz sem fim. Que você também tenha uma semana maravilhosa, que essa palavra fique martelando no seu coração, no seu entendimento e no seu espírito, e que te mova a ter uma atitude em nome de Jesus, para você experimentar de tudo isso que nós podemos falar durante todos esses dias. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amanhã nós temos o culto aqui no mesmo canal da Lagoinha Salvador, certo? Nossa celebração às 18 horas e a gente espera vocês, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.